Meus amados irmãos e irmãs, eu quero nessa noite, hoje eu vou pregar, você vai estranhar de maneira rápida, normalmente eu gasto muito tempo, eu falo que é rápido, às vezes acabo me alongando, né? Mas eu quero compartilhar com você hoje um tema que eu considero muito importante, há muitos anos que está guardado esse tema comigo, e agora eu decidi então pregar sobre ele. Eu quero falar nessa noite sobre desligando-se do clube dos descontentes. Eu quero falar sobre essa experiência do descontentamento que muitas vezes tem alcançado os nossos corações. E para isso eu quero ver com você vários textos na epístola aos Filipenses, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu, e ele trata sobre essa realidade do descontentamento. Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas estão encontrando dificuldade para ficarem contentes. As pessoas hoje, quase que de uma maneira geral, quando você começa a conversar com elas, elas vão manifestando no diálogo, na conversa, no bate-papo, os seus descontentamentos. É impressionante, parece que está cada vez mais desafiador agradar a você e a mim, a nós. E o descontentamento, quando ele se estabelece no ambiente, ele torna a nossa vida ruim, desagradável, porque ninguém gosta de conviver todo o tempo com gente insatisfeita. Você não gosta, eu não gosto, mas essa tem sido a realidade de muita gente, uma vida constante de descontentamento. E o apóstolo Paulo lhe trata sobre esse assunto na carta de Filipenses. Então eu quero ler um texto e depois eu quero caminhar com você na carta de Filipenses, mostrando como é que Paulo aprendeu algo diferente, como ele aprendeu a viver contente. E como você e eu precisamos aprender a viver contentes. Então veja, lá em Filipenses, abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 11 ao 13. Eu vou ler esse verso e depois nós vamos discorrer sobre toda a epístola de maneira rápida, mas eu quero ler com você, como base, esse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13. Filipenses, capítulo de número 4, verso de 11 a 13. A palavra de Deus nesse texto diz o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar. Meu Pai, nós queremos colocar também agora nesse momento, mais uma vez, na direção do Teu Espírito Santo esta palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa ministrar a nossa interioridade nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, possa também nos libertar de todo descontentamento, de toda infelicidade, de toda atadura que nos impeça de sermos pessoas realizadas. Nesta noite nós repreendemos, ó Deus, no nome de Jesus, todo espírito de descontentamento, todo espírito que se levanta para roubar esta palavra do nosso coração. Nós não aceitamos isso, repreendemos essa ação do maligno, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma, para acolher a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o descontentamento, ele tem sido hoje na vida de muitas pessoas uma força silenciosa e que nos leva a cometer muitos atos impensados na vida. Por exemplo, o descontentamento,
ele nos faz trocar o canal da televisão, com muita frequência e quase toda hora, mas isso é coisa simples. Mas o descontentamento também leva as pessoas a mudarem de emprego, a mudarem de igreja, a mudarem de amigos, a mudarem de namorado, e inclusive o descontentamento tem levado muita gente a mudar até de cônjuge. Estou descontente com a minha mulher, vou trocá-la por uma outra mais nova. Estou descontente com o meu marido, vou trocar ele por um outro mais novo. O descontentamento, ele leva as pessoas, às vezes, a cometerem atos impensados. Nós deveríamos estar mais contentes, nós deveríamos ser pessoas mais felizes, mas não é isso que está acontecendo com o passar dos dias, inclusive com os crentes, que deveriam ser as pessoas, porque conhecem a palavra de Deus, mais contentes da terra. Na verdade, o que nós precisamos, ao lermos aqui esse texto da palavra de Deus, é aprender a ser pessoas contentes. A Bíblia nos ensina que o contentamento, ele procede do coração e não das circunstâncias. Você, para estar contente, não precisa necessariamente ter uma saúde boa, ter dinheiro na conta. Você não precisa, para ser uma pessoa contente, necessariamente que a vida esteja sorrindo para você o tempo todo. Você, para ser uma pessoa contente, não necessita necessariamente que os ventos estejam todos favoráveis à sua vida. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, de verso 11 ao 13, o apóstolo Paulo está tratando desse assunto, e ele diz aí no verso 11 o seguinte, ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que ele aprendeu. O contentamento, ele não nasce com você, o contentamento, ele não te acompanha, o contentamento, você aprende a ser contente, você não nasce com isso, isso é um aprendizado. Ser contente é um estado de espírito que precisa ser aprendido, desenvolvido e praticado por nós, queridos. O que nós mais praticamos hoje, e por isso muitas pessoas se tornam pessoas azedas, inconvenientes. O que nós mais praticamos é a murmuração. O que nós mais praticamos é a reclamação. O que nós mais praticamos dentro da nossa casa, no trabalho ou no ambiente social é a reclamação. A gente reclama de tudo, a gente murmura de tudo, a gente não aprendeu a ser contente. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui numa realidade muito desafiadora. Paulo está prestes a ser decapitado. Ele está preso num buraco horroroso, numa masmorra em Roma. E se a memória não me trai, a masmorra se chama Mamertina. E ele está ali, era escura, insalobra, e ele está para ser morto. E ele escreve: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não estava numa praia, ele não estava num dia favorável, ele estava numa masmorra, preso por cadeias e grilhões, esperando o momento de ser decapitado pelos homens de Nero. Você e eu não estamos algemados, graças a Deus. Você e eu podemos ver a luz do sol todos os dias. Você e eu temos desafios, lutas, mas não estamos prestes a termos o pescoço, a cabeça arrancada sobre os ombros. E mesmo assim, com tudo isso favorável, o que tem de gente descontente no nosso meio não é brincadeira. A felicidade, o contentamento, não é um estado que já vem junto com a natureza humana. Você está me entendendo? Nós naturalmente não somos pessoas contentes. Depois que o homem pecou, caiu, saiu da presença de Deus. O contentamento não é algo natural que vem com a nossa natureza. A tendência do homem, da mulher, é estar sempre buscando algo, buscando uma situação, um acontecimento que
o faça feliz e que o faça se sentir melhor, mais contente. Encontrar pessoas que ficam deprimidas com facilidade é a coisa mais comum que nós hoje vemos no dia a dia. Para todo lado que a gente olha, com todo mundo que a gente conversa, a maioria das pessoas estão insatisfeitas, murmurando ou mesmo deprimidas. O desafiador é a gente encontrar alguém que saiba se manter contente em toda e qualquer situação. Encontrar aquela pessoa que é otimista, que é positiva, que é contente, mesmo quando a vida está trazendo para ela uma série de surpresas desagradáveis. Um coração contente. Encontrar alguém com o coração contente, mesmo quando as circunstâncias são adversas, tem sido cada vez mais raro. E aqui, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu a renunciar por vontade própria o direito de exigir que as pessoas e até mesmo as circunstâncias se adaptassem à sua vontade. Você e eu, todos nós que estamos aqui, nós somos pessoas inclinadas a ficar irritadas e impacientes quando algo de errado nos acontece. Mas qual foi então o segredo de Paulo para aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Como é que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, como ele disse aqui? Preste atenção. Havia alguns pontos na vida de Paulo e que precisa estar no seu coração, no meu coração, para que nós possamos ser pessoas que possamos viver contentes. E para viver contente, as coisas não precisam estar funcionando tudo muito legal para você. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo tinha lutas, Paulo tinha problemas, ele estava preso, estava a ponto de ser morto de maneira injusta, só porque pregou o Evangelho de Cristo. Mas ele disse: eu aprendi a viver contente. E ele revela os segredos do seu contentamento na epístola de Filipenses. Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, a base do contentamento de Paulo é Cristo. Veja o que ele escreve no capítulo 1, no verso 21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entenda que o fundamento do nosso contentamento, o fundamento da minha e da sua alegria é Cristo. Por causa de Jesus, nós somos libertos do pecado. Por causa de Jesus, você e eu podemos ter certeza de salvação. O contentamento de Paulo não vinha dele mesmo, mas de outro além de si. O seu contentamento vinha de Cristo. O contentamento de Paulo não estava nas coisas ou nas circunstâncias. A base do contentamento de Paulo é Cristo e não o dinheiro, por exemplo. E ele diz aí: humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez, foram situações vividas por ele, mas no meio delas e apesar delas, Paulo aprendeu a viver contente. Por quê? Porque a razão do seu contentamento estava em Cristo e não nas circunstâncias, e não nas situações que cercavam a sua vida. Paulo, ele era um termostato e não um termômetro. Você sabe qual é a diferença de um termostato para um termômetro? Eu vou te explicar. Um termômetro, ele não muda nada, ele apenas registra a temperatura. Um termômetro não tem o poder de mudar as coisas, ele se deixa afetar por elas. Um termômetro, ele está sempre descendo ou subindo conforme a temperatura do ambiente, mas um termostato, ele é diferente, ele regula a temperatura do ambiente em que ele está e ele faz as alterações necessárias. Veja que coisa deliciosa.
Nós estamos aqui experimentando a realidade de um termostato. Lá fora está quente, aqui dentro está fresco, porque nós temos 4 termostatos funcionando aqui. 4 ar-condicionados de 60 mil BTUs cada um deles, com termostato lá fora, regulando a nossa temperatura. Lá fora está um calor tremendo, aqui dentro estamos curtindo um ambiente agradável, porque existe um termostato trabalhando. Paulo era um termostato, porque em vez de ter altos e baixos espirituais de acordo com as mudanças das situações que invadiam a sua vida, ele aprendeu a viver contente apesar das situações. Ele não era uma vítima da circunstância, mas ele era um homem vitorioso sobre elas. O crente em Jesus, muitas vezes ele vai chorar. Um crente em Cristo, muitas vezes ele vai sofrer, mas ele crê que mesmo no choro e na dor há um propósito. É na estrada das provações que nós temos a nossa musculatura espiritual fortalecida. É no deserto, é nas lutas da vida, é quando as circunstâncias são contrárias, difíceis, desafiadoras, é que o Senhor nos ensina, nos prova, nos quebranta e nos prepara para tempos de vitória. O contentamento toma conta de nosso coração e da nossa vida, querido, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que no verso 13 de Filipenses 4 nós lemos, Paulo diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem escreve isso é um homem que está na cadeia, numa cadeia insalubre, pronto, prestes a morrer, e ele escreve dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, você e eu precisamos entender essa verdade. Qual é a origem do nosso contentamento? O fundamento tem que ser Cristo. Quando você está em Cristo, as lutas vêm, as dificuldades podem te provar, mas você terá contentamento, satisfação. Não quer dizer que você vai se alegrar com todo o sofrimento, mas você vai superá-lo com a ajuda de Deus e não vai perder o seu contentamento. Mas quando Cristo não é o fundamento da minha vida, quando Cristo não é a base da sua vida, você vai se tornar um murmurador, alguém que se queixa da vida e dos outros o tempo todo. Como eu já disse aqui há muitos anos atrás, e aquele momento que a gente lembra do nosso envelhecimento, daquele desenho antigo que eu via na televisão quando eu era criança, daquela motozinha que dizia, né? Lembra daquele desenho de uma moto que vivia reclamando? E também tinha uma hiena que dizia: ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Hein? Uma hiena, mas tinha uma motinha também que dizia que eu te disse as coisas, não vai funcionar. Havia uma gangue de moto, que ela tinha uma motozinha pequenininha que só dizia que a coisa ia dar errado. Ela murmurava o tempo todo. Havia também o bando de hiena que ela dizia: eu te disse, o negócio vai dar errado, eu falei que vai dar errado. Tem gente que vive assim, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos pessoas capazes de vivermos uma vida contente. Quer dizer então que está tudo bem para você? Não está tudo bem não, tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu sou capaz de manifestar contentamento em Deus. Eu não vou amargar o ambiente porque a minha vida está tendo muitas lutas e problemas. Eu não vou tornar a vida dos outros um peso porque eu estou tendo lutas. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente. Você tem aprendido a viver contente? A base do contentamento de Paulo era a sua fé em Cristo. Em segundo lugar, a razão do contentamento de Paulo é que ele aprendeu a desvincular-se do passado. Preste atenção, a base do contentamento de Paulo é que ele aprendeu a desvincular-se do passado. Deixe o passado no passado e enterre o seu passado.
Olha o que ele diz aí no capítulo 3, no verso 13. Ele diz assim: irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí ele continua dizendo: prossigo para o alvo. Preste atenção, nunca nos sentiremos contentes na vida enquanto não esquecermos as feridas e os erros do passado da nossa vida. Erros do passado, quer cometidos por nós, ou quer cometidos por outros contra a nossa vida. Existe uma diferença entre você ignorar o passado e os erros de então e esquecê-los. Para que nós possamos ter contentamento na vida, é necessário que você deixe o passado no passado, que você esqueça o passado, ou seja, que você também perdoe quem te feriu e que você se perdoe diante dos erros que foram cometidos. É necessário você permitir que Deus cubra tudo o que aconteceu na sua vida com o sangue de Jesus. Deixe o passado para trás. Pare de se arrastar com essas amarguras daquilo que deu errado, dos sonhos que não se realizaram, das expectativas que nunca se concretizaram. Deixe o passado no passado, permita que o sangue de Jesus cubra esse negócio todo. O que passou não pode interferir mais na minha e na sua vida, em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos lava. E nos lava do quê? Do passado, do pecado, da transgressão, daquelas memórias ruins que muita gente insiste em carregar e por isso nunca consegue viver contente. Quanta gente com uma memória de dor, com uma memória de sofrimento, não consegue ser contente na vida hoje, porque o passado continua assombrando a sua vida. Deixe o passado para trás. Paulo diz aqui, e ele afirma para mim e para você de maneira clara: uma coisa eu faço. Ele não fazia duas ou três, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ficou para trás. O sangue de Jesus lavou, o sangue de Jesus perdoou, ficou para trás. E eu posso agora viver contente, livre, sem impedimento, sem peso. Se você quer viver contente, deixe o seu passado enterrado. O diabo é especialista em ressuscitar defuntos que vão te assombrar, mas o sangue de Jesus está aí para te justificar na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, outro fundamento do contentamento de Paulo é que ele aprendeu a viver um dia de cada vez. Diga para quem está do seu lado assim: olha, se você quer ser contente, viva um dia de cada vez. Você quer ser contente, viva um dia de cada vez. Veja o que Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, verso 19. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Veja o que ele está dizendo: que o Senhor em Cristo vai suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Mas você e eu precisamos viver um dia de cada vez. O último elemento, a verdade final do segredo do contentamento inabalável do apóstolo Paulo, era saber esperar a providência divina, o sustento divino. Não no seu próprio tempo, mas no tempo do Senhor. Por exemplo, a ansiedade que cresce nas nossas mentes e nos nossos corações sempre aumentam quando nós olhamos para o futuro e tentamos administrar. Você já viu esse negócio? Todas as vezes que a gente começa a olhar para o futuro
e tentar imaginar ou administrar o nosso futuro, nós ficamos muito ansiosos, porque ninguém consegue administrar o amanhã, ninguém consegue administrar o futuro. Jesus disse que basta o seu dia, o próprio mal do dia. Como é que você quer administrar o futuro? Viva um dia de cada vez. Muitas das nossas insatisfações, tensões, tristezas e descontentamentos, eles poderiam ser resolvidos se nós aplicássemos a palavra do Senhor Jesus, que está lá em Mateus 6,34, em nossas vidas. E lá em Mateus 6,34, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor, ela nos ensina como é possível preservar um sentimento de contentamento e gratidão, apesar das circunstâncias que cercam a nossa vida, muitas vezes serem desfavoráveis. E ele diz: como é que é possível você preservar o contentamento quando tantas circunstâncias desfavoráveis estão à sua volta? Jesus diz: é só quando você e eu aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, é que nós podemos nos desligar do clube dos descontentes. Aqui em Mateus 6,25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabe o que a ansiedade promove na nossa vida? A ansiedade promove na minha e na sua vida aflição, angústia. A ansiedade promove na nossa vida o descontentamento. Quando Jesus diz aqui em Mateus 6,34, ele diz que nós não devemos andar ansiosos, é porque ele enfatiza que Deus não vai suprir a minha e a sua ganância. Preste atenção, quando Jesus fala sobre não andar ansioso, ele não está dizendo que Deus vai suprir a minha e a sua ganância, não, que muitas vezes Deus nem vai suprir mesmo os nossos desejos. Jesus diz aqui em Mateus 6, do verso 25 ao 34, que a provisão divina, que a ação de Deus sempre vai atender às nossas necessidades e não os nossos desejos. Tem uma diferença muito grande. Uma coisa é o que você deseja, uma coisa é o que você quer, e outra coisa é aquilo que você realmente necessita. Nem sempre Deus vai atender os seus desejos, nem sempre Deus vai atender o que você quer, mas com certeza Ele vai atender as suas necessidades. E nós precisamos viver um dia de cada vez, porque tem gente tentando administrar o futuro, e todas as vezes que você tenta administrar o futuro, você vai viver insatisfeito, aflito, ansioso, angustiado, apreensivo. Poderemos não conquistar tudo aquilo que nós desejamos, mas Deus vai prover para nós tudo aquilo de que você e eu necessitamos. Por isso você e eu não podemos de maneira nenhuma viver presos, preocupados com o dia de amanhã. Se você quer viver contente, aprenda a viver um dia de cada vez, e o Senhor vai te ajudar nessa caminhada. Como anda o seu coração? Contente? Insatisfeito? Infelizmente, eu tenho percebido que muitas e muitas pessoas vão vivendo a sua vida cristã insatisfeitos. Por quê? Porque eles não aprenderam que a base da satisfação para a sua vida é Cristo. Não aprenderam ainda que Cristo, Ele nos satisfaz plenamente. Não aprenderam ainda a desvencilhar-se do passado. Não aprenderam ainda a viver um dia de cada vez. Se você prestar atenção a essas coisas, você será uma pessoa mais contente, você será uma pessoa mais feliz, você terá um coração mais calmo. A sua pressão não vai ficar se alterando. Não vai ficar se alterando. Sua pressão vai ficar melhor. Tem gente aí tocando outro, ó bem, isso aí é para você, ó.
Eu vi, viu, Carlos? Eu vi. Eita, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Normalmente eu não vejo nada, viu, Carlos? Mas eu vi a sua mãozinha agora. Sueli, não deixa a pressão subir, não. Fica preocupada, não. Menos tensão aí, né? Menos tensão. Vamos aprender a viver um dia de cada vez, irmãos, confiando no Senhor. E Ele vai te ajudar a vencer. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós ouvimos aqui aquilo que a Tua palavra ministra ao nosso coração. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres, pessoas mais contentes, pessoas com um coração mais gratos a Ti, porque o Senhor tem feito muito bem a nossa vida. O Senhor tem nos dado aquilo de que necessitamos. Nem sempre recebemos aquilo que queremos, mas com certeza a Tua mão tem providenciado aquilo que necessitamos. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa gerar no nosso coração mais contentamento. Ajuda-nos a sermos pessoas como Paulo, semelhantes a ele, que possamos aprender a viver contentes, ó Deus. Aprender a viver contentes, mesmo quando as circunstâncias que estão nos cercando não sejam as melhores. Mas como ele mesmo escreveu aqui em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece para uma vida de contentamento, mesmo quando temos lutas e desafios. Eu quero pedir a Deus que nessa noite o Senhor possa trazer contentamento para o coração do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor possa nos treinar, nos ensinar, nos ajudar a olhar, ó Deus, a vida de uma outra forma, não apenas para o lado das lutas e das dificuldades e dos problemas que muitos de nós enfrentamos, mas também nos ajude a colocar os olhos nas vitórias, no socorro, na providência, na presença do Senhor, porque tudo isso consola, anima, nos traz contentamento ao coração, Pai. Nós queremos repreender, ó Deus, todo espírito de murmuração, todo espírito de insatisfação que tenta assumir o controle das nossas emoções. Nós resistimos a isso em nome de Jesus, Pai. Nos dê um coração mais tranquilo, confiante na provisão, no sustento e na ajuda do Senhor. Nós oramos em favor da Tua igreja, do Teu povo, e oramos em nome de Jesus, para que todos nós que aqui estamos, e aqueles que assistirão esta mensagem na internet, possam, meu Deus, experimentar um coração contente, apesar dos desafios que muitas vezes estão à nossa porta. Que o Senhor nos ajude a viver contentes como Paulo viveu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assim.